Nós engrandecemos o Teu nome nessa manhã, Senhor, e declaramos que não há ninguém maior neste lugar, Senhor. Pai, nós estamos aqui para dizer o quanto nós Te amamos. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, entregando a nossa primícia, a nossa primeira parte do dia, Senhor, e declarando que só Tu és grande neste lugar, só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno da nossa adoração, Senhor. E declaramos, Senhor, que nós Te amamos, e nós precisamos de Ti, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Amém, aleluia, glória a Deus. Shalom, bom dia, a paz do Senhor a todos, Nós estamos aqui nessa manhã adorando ao Senhor. Eu sempre digo que eu gosto dos cultos da manhã, entregar a primeira parte, para o Senhor. Alguns anos atrás, logo quando eu me converti, eu ia numa igreja e o pastor falava: venha em jejum de palavras, você vai falar primeiro com o Espírito Santo, E era tão maravilhoso quando a gente fazia isso. Eu ia no carro, não falava com ninguém, ficava muda, só chegava na igreja e falava a primeira palavra, era com o Senhor, e era extraordinário, Faça um teste, fala, venha, a sua primeira palavra do dia vai ser com o Senhor, é algo extraordinário. Eu queria estar lendo com os irmãos o livro de 1 Coríntios, versículo 12, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, nós Te exaltamos. Capítulo 12, a partir do versículo 12, a unidade dos membros do corpo. A palavra do Senhor diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Só o pé, se o pé disser: por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho? E não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todos ouvido se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Amém? Até aqui, tá bom, os irmãos podem sentar. Então aqui o Senhor está comparando, a igreja com o corpo, de uma forma extraordinária. Nós somos o corpo, e Jesus Cristo, Ele é o cabeça, a gente for analisar a forma extraordinária que Deus criou todas as coisas, A palavra do Senhor diz que Deus criou um jardim, Deus criou um lugar para que o homem pudesse permanecer, para que um dia ele pudesse se relacionar com o homem. De uma forma extraordinária, Deus criou todas as coisas. E eu quero falar dessa manhã sobre a unidade, sobre a importância do corpo. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele não estava sozinho. Já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Ele já estava em unidade desde a criação. E é assim que o Senhor quer que nós venhamos caminhar na presença dEle, em unidade. Porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que Ele foi criando os luminares, Ele foi separando a água da terra, Ele foi preparando toda a terra. E com a palavra Ele dizia: haja luz, e houve luz.
Haja separação das águas, houve a separação das águas. Haja luminares que vão iluminar o dia e a noite, e houve. Haja animais, haja as ervas do campo, e todas as coisas foram criadas apenas com uma palavra. Mas quando Deus criou o homem, Deus já criou de uma forma extraordinária, porque Deus ele criou o homem com as suas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que não havia chuva naquele tempo, mas subiu um vapor da terra, para que pudesse criar um barro, uma lama, e Deus foi lá e criou cada detalhe do nosso corpo. Ele foi formando com as suas próprias mãos, e a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele foi nos criando detalhe por detalhe, né? Como nós lemos aqui, o pé, a cabeça, eu acredito que Ele foi bem minucioso. Só que nós conhecemos a parte externa, mas ainda há os detalhes internos. Então Deus ele é perfeito, né? O mundo diz que houve um Big Bang, houve uma explosão e tudo foi criado. Eu costumo dizer até para as crianças, eu nunca vi de uma explosão sobre alguma coisa. Toda vez que explode alguma coisa, acaba com tudo. Não gera vida, gera morte. A explosão sempre vai trazer morte e não vida. Mas lá fora, o mundo diz, né, que uma explosão criou todas essas coisas. Só que se a gente olhar ao redor, ao nosso redor, quando nós olhamos para os animais, quando nós olhamos para a vegetação, para a fauna, para a flora, para tudo que, para toda a perfeição, e nós vemos que é impossível a gente acreditar que uma explosão tenha trazido tanta perfeição na natureza e em nós, né? Nós somos, o nosso corpo, ele funciona como uma máquina. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem, Ele foi lá, soprou nas narinas dele e deu vida, deu fôlego de vida. Mas quando Deus estava dando fôlego de vida, a parte interna também estava sendo criada, né? E esses dias eu estava ministrando isso para as crianças e foi algo extraordinário, porque eu até anotei aqui, o nosso corpo ele tem 80 órgãos internos, 80 órgãos internos, ele funciona como uma máquina por dentro. Isso é a perfeição do Senhor. E para que tudo funcione bem, todos os órgãos têm que estar funcionando. E assim é a igreja. Se nós somos o corpo tem que estar funcionando em perfeito estado, para que tudo funcione bem, né? Então, para a gente viver em unidade, nós precisamos dessa perfeição, né? Então, nós temos 86 bilhões de neurônios. Os nossos ossos são 206, e o nosso coração é mais de 100 mil batimentos. Eu estou falando de um adulto, né? Mais de 100 mil batimentos. Nós respiramos uma média de 23 mil vezes por dia. Isso é, o nosso corpo ele funciona como uma máquina. Só que tudo se concentra na nossa cabeça. Tudo é ligado, todos os nossos órgãos ele tem uma ligação com a cabeça, para que todos funcionem perfeitamente. Então, se a pessoa tiver algum problema na cabeça, ou uma paralisia, alguma coisa, alguma parte do corpo não vai funcionar, ou ela não vai falar, ou ela não vai enxergar, porque tudo se concentra na nossa cabeça. O corpo ele é uma máquina que funciona, mas o meu pé está ligado. Eu mando um comando para o meu pé e eu vou andar, eu mando um comando para a minha mão para que eu possa mexer. Então o nosso corpo ele é como uma máquina, e eu vejo que o Senhor ele compara a igreja como essa máquina. Ele compara a igreja com o nosso corpo, e nós vemos a perfeição que Deus criou o nosso corpo, e Ele faz uma comparação com a igreja e o corpo, e nós somos o corpo. E aqui Ele diz, o pé, imagina se só tivesse pé, se não tivesse ouvidos, se todos fossem olhos, porque o Senhor está dizendo que todos nós somos importantes para o reino de Deus. Você é importante para o reino de Deus, porque
O Senhor, Ele criou o homem de uma forma extraordinária, quando Ele criou o homem com as suas próprias mãos. Mas quando a mulher gera o ser humano, também está sendo de uma forma extraordinária. Essa é a perfeição de Deus. E o Senhor, Ele quer nos conduzir a viver com essa perfeição, com essa unidade. Aprendemos a saber que o pé é importante, que a mão é importante, que todo o organismo do corpo tem uma importância, para que nós possamos crescer, para que nós possamos viver em unidade. É preciso que todo o nosso corpo tenha um bom funcionamento. Todo o corpo da igreja precisa ter um bom funcionamento, porque o Senhor nos chamou para viver. Quando Deus criou o homem, Deus criou para um propósito. E Ele falou: olha, você vai governar a terra. O Senhor chamou o homem para governar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor deu essa autoridade para ele assumir o governo. E o Senhor, Ele nos dá autoridade. E hoje nós temos que governar aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que governar. Cuidar o quê? Do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor nos deu um corpo físico para nós governarmos. O Senhor nos deu talentos para nós governarmos. O Senhor nos deu dons para nós governarmos. Então, alguma coisa está sobre o nosso governo, porque há um propósito. Assim como havia um propósito quando Deus criou Adão: Adão, você vai cuidar do jardim. Esse era o propósito. Adão, você vai labrar a terra, você vai cuidar de tudo que eu te dei. Assim o Senhor nos chamou para um propósito também. Só que esse propósito, ele vai se unir a outros propósitos. O meu propósito vai se unir ao propósito do meu irmão, do outro irmão, para que qual é o objetivo maior? É a igreja de Cristo. O propósito maior é a igreja. Mas cada um de nós temos um propósito. E como funciona o nosso corpo, como funciona uma máquina, cada um tem uma importância no reino dos céus. Cada um de nós. Talvez você chegou aqui e falou: mas eu não sei fazer nada, né? Muitas pessoas vêm para a igreja e falam: o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, né? A primeira coisa que passa aí: eu não sei fazer, não sei pregar, não sei falar, não sei cantar. Talvez você não descobriu o seu propósito ainda, mas o Senhor tem um propósito com você. O Senhor te chamou para um propósito. Talvez seja lá na sua família, conquistar o território da sua casa, né? Talvez a sua casa está desordenada. O Senhor te chamou para que você seja o propósito da sua casa. Talvez o propósito que o Senhor te chamou é lá na sua família, é lá no seu trabalho. Há um propósito. O Senhor, Ele sempre nos conduz por propósitos. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos discernir, ou não queremos dar ouvido àquilo que o Senhor tem nos dado direção, nos dado estratégia. Começa a buscar o Senhor, qual o propósito? Eu sempre digo, quando eu cheguei na igreja, algo que me atraía era o louvor. Mas eu não tenho chamado para ser uma adoradora aqui do altar. Mas eu fiz aula de canto 2 anos. Eu falei: eu vou fazer aula de canto, então quem sabe eu vou cantar um dia. Mas não foi isso que o Senhor me chamou. Não adianta estar no propósito errado, que eu não vou fluir, não vai dar certo. Porque se eu começar a cantar aqui, não vai ficar um aqui dentro, porque eu não tenho um chamado para louvor, eu não tenho voz para louvar, eu não tenho esse talento. O Senhor, lá na minha casa eu posso adorar o Senhor, eu adoro o Senhor na minha casa, mas é eu e Deus. Eu sei que Ele recebe o meu louvor, a minha adoração, mas não para conduzir uma igreja em adoração. Então, o Senhor, Ele nos dá talentos, mas esses talentos, Ele vai estar unido com os propósitos do meu irmão. Então, eu não posso achar que o meu talento é melhor do que o talento do meu irmão, que eu canto melhor, o outro não faz. Então, muitas vezes nós temos que aprender a respeitar o propósito de cada um, o chamado de cada um, aquilo que Deus chamou cada um para viver. Porque eu não posso achar que o meu pé é mais importante do que a minha mão, porque eu preciso do meu pé para caminhar. Eu não posso achar que a minha mão é mais importante do que o meu ouvido. Eu preciso do meu ouvido para ouvir, mas eu preciso da minha mão para fazer muitas coisas. E assim é você no reino de Deus. Você é importante para o reino de Deus. O Senhor, o Salmo 139 diz, né, eu amo o Salmo 139 porque ele diz como os detalhes, como nós somos sendo criados do ventre da nossa mãe.
E quando nós estávamos sendo gerados, o Senhor já estava lá. Ele já estava olhando os nossos ossos sendo formados, os nossos órgãos sendo formados, de uma maneira extraordinária. Deus, Ele já estava nos contemplando. Então, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha te escolhido, antes da fundação do mundo, antes de você nascer. O Senhor, Ele já tinha um propósito para a sua vida, Ele já tinha algo para realizar na sua vida. Porque lá no Salmo 139, no versículo 16, diz que os nossos dias já estavam sendo escritos quando nós estávamos sendo gerados. Então o Senhor já estava escrevendo a sua história. Ele já estava escrevendo: olha, você é importante para o reino de Deus, você vai fazer parte daquele corpo. Naquele corpo você vai ter uma função. Só que muitas vezes nós não queremos exercer a função que o Senhor nos chamou. Quantas vezes nós queremos ficar paralisados, né, olhando ao redor. Muitas vezes a gente quer olhar, achar que fulano não faz, eu não vou fazer também. Nós queremos comparar a nossa vida com a vida das pessoas, mas o meu pé não está preocupado se a minha mão está fazendo. Eu andando, ele está andando. A minha mão não está preocupada, mas eu estou ouvindo, eu estou enxergando, porque o meu corpo tem que funcionar. E é assim o corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje tem um casamento. Algumas pessoas não vieram porque muitos estão nesse casamento, mas o corpo de Cristo tem que continuar funcionando. A igreja de Cristo tem que continuar funcionando. Não é porque alguns foram no casamento que não vai ter os obreiros que vão servir, não vai ter aqueles que vão fazer o café, não vai ter aqueles que vão ficar com as crianças, porque o corpo de Cristo, ele não para. Jesus, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E nós temos que aprender que para nós crescermos em unidade, nós temos que estar agregados ao corpo. Porque um soldado sozinho, ele não vence uma batalha. Se você estiver sozinho numa guerra, você não vai vencer. Mas quando você está unido com o corpo, você se torna forte. Né? A Bíblia fala, em vários momentos, ele fala da unidade. Em vários momentos ele fala: onde estiver 2 ou mais reunidos, em meu nome eu estarei presente. Ele está falando da unidade da oração. A minha oração Deus recebe, mas quando eu oro junto com meu irmão, aquela oração ela se torna mais poderosa, né? Deus, quando você ora lá com a sua esposa, você dá para a mão lá com os seus propósitos junto com a sua esposa. Você que é casado, você está orando junto com a sua esposa, já não é um só orando, já é 2 orando junto. Então você se torna mais forte. Um soldado sozinho, ele perde uma guerra. Mas um soldado que faz parte de um pelotão, que faz parte do corpo, ele cria mais força para vencer. E se um dia ele estiver se sentindo fraco, talvez machucado, alguém do batalhão vai estar ali do lado dele para ajudar ele a se levantar. Alguém vai estar ali do lado para dar uma força para ele, né? Porque muitas vezes acontece, né? Você vai lá dar um tropeção, você machuca o dedão do pé, aí você vai ter que tratar daquele dedão até você ficar bom, para você poder caminhar novamente. E é assim no corpo de Cristo. Muitas vezes a gente vai passar por aflições, vamos passar por dificuldades, vamos passar por dias difíceis, mas vem o tratamento de Deus. E o Senhor vem sobre nós e Ele traz cura para a sua igreja, Ele traz cura para o seu corpo, Ele traz restauração, porque nós somos a criação dEle, e Ele nos criou para a glória dEle, e Ele está aqui para nos curar, para nos trazer cura física, cura da alma, cura das emoções, para nos tratar. Então, como corpo de Cristo, nós temos que estar agregados ao corpo, não achando que nós não somos ninguém, mas achamos que nós somos importantes sim. O nosso papel, você está aqui nessa manhã, você está aqui porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor te escolheu para estar aqui. Talvez você fale: eu não sei nem como eu cheguei até aqui. Você chegou aqui porque havia um propósito do Senhor te trazer até esse lugar, porque o Senhor te escolheu para estar aqui nessa manhã, para dizer o quanto você é precioso para Ele, o quanto Ele te ama, o quanto você é importante para o corpo de Cristo, o quanto você é importante. Cristo, Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo, que vamos dar continuidade naquilo que Ele já deixou. Jesus, quando Ele começou o seu ministério ali, Ele escolheu 12 homens para estar com Ele, fazendo o trabalho da igreja.
Ele não foi sozinho pregar o Evangelho. Ele preparou o corpo de Cristo ali, ele preparou uma equipe para estar junto com ele, conduzindo, levando o Evangelho, trazendo cura, levando a palavra de Deus. Havia um propósito, e ele preparou aqueles homens. Então você vai em vários momentos da palavra de Deus, era os 70, era os 12, Deus enviava, e quando ele mandava ir nas casas, ninguém ia sozinho, ia de 2 em 2. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, e cada um de nós temos o papel importante. Eu queria estar lendo em Efésios 4. A unidade da fé. Aqui em Efésios 4 diz assim, versículo 1: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos, e por todos e em todos. Há um só Deus, não existe o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É Ele que nos chamou para ser adoradores dEle. Ele que nos conduz. Um só Pai, um só batismo, um só Espírito Santo que nos conduz. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, Ele habita em você. Não há diferença. Deus, Ele nos dá talentos. E aqui Paulo, ele estava preso, mas ele estava preocupado para que a igreja continuasse em unidade, que a igreja continuasse a obra, que a igreja continuasse o trabalho. Pelo que diz: subindo eu ao alto, levo cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, e não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele desceu e ele deu dons e talentos a cada um de nós. Ele nos capacita para fazer parte do corpo. Ele nos conduz para fazer e viver o propósito que Ele nos chamou para viver. O Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Não pense que você não faz parte desse corpo. Não pense que você não foi chamado para nada. Deus não tem nada. Deus te chamou para viver algo poderoso. Nós temos vivido dias poderosos neste lugar. Nós temos vivido momentos maravilhosos, palavras que têm nos dado direção. Mas a palavra não é só para mim. A palavra não é só para os líderes de célula. A palavra é para todos nós. O Senhor, Ele nos chama para viver. Nós temos a célula, aquele que caminha debaixo do discipulado de uma célula, ele está, é uma pessoa que está pronta para crescer. Eu estou disposto a ouvir, eu estou disposto a seguir Jesus, eu estou disposto, Então, muitas vezes nós não estamos vivendo o propósito, por quê? Porque nós não estamos dispostos a nos entregar. Porque Jesus, Ele morreu, Ele se entregou por cada um de nós naquela cruz. E para nós seguirmos Jesus, nós vamos ter que fazer renúncia sim. Hoje, domingo de manhã, talvez você podia pensar: hoje eu vou ficar dormindo até mais tarde. Trabalhei a semana toda, mas você fez uma renúncia. Não, eu vou acordar cedo e vou para a casa do Senhor e vou adorar o Senhor. Então, para que nós possamos viver os propósitos, viver em unidade, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Teremos que ter renúncias para viver os propósitos de Deus.
mas nós sabemos que, como nós louvamos aqui, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você é muito maior. As coisas dessa terra vão passar, as aflições vão passar. A Bíblia fala que nós teremos dias difíceis, mas Jesus, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Assim como ele venceu, nós somos mais do que vencedores, porque ele já carregou na cruz todas as nossas dificuldades, ele já carregou as nossas dores, ele já carregou as nossas enfermidades, ele já carregou todas as nossas dificuldades. E quando nós entendemos isso, nós superamos qualquer dificuldade, nós superamos qualquer problema, porque nós sabemos que ele já levou tudo na cruz por nós. E nós não podemos deixar que circunstâncias do dia a dia, circunstâncias da nossa vida, venha nos paralisar e venha nos impedir de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Porque muitas vezes nós estamos olhando muito ao redor, nós estamos olhando muito para as pessoas, nós estamos olhando para as dificuldades e não conseguimos olhar para o Senhor e olhar para aquilo que Ele tem preparado para nós. O nosso alvo é Cristo. Quando ele chamou Josué, ele falou: Josué, não olha nem para a direita nem para a esquerda, porque ele sabia que se Josué olhasse, Josué podia se perder. Josué tinha um propósito de levar aquele povo para a terra prometida. Deus chamou Josué e falou: olha, você vai conduzir o povo agora, Josué, mas olha, Josué, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda, medita na minha palavra dia e noite. Porque enquanto você estiver focado no propósito, enquanto você estiver focado nos princípios, você vai viver coisas poderosas. Porque eu vou te prosperar em tudo que você fizer. Eu vou te conduzir a viver coisas grandiosas. Mas se você olhar, se distrair, e muitas vezes nós estamos distraídos, nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor chamou. Se você olhar ao seu redor, quantas pessoas foram no encontro com você e já não estão mais aqui? Quantas pessoas recuaram? Pelo menos você deve conhecer uma ou duas pessoas que passou pelo encontro com você, que viveu tudo que você viveu, mas desanimou, desistiu, ou se feriu, ou começou a olhar para as circunstâncias, ou começou a olhar para os problemas do dia a dia. Mas quando nós nos alicerçamos, quando nós meditamos, eu gosto sempre de dar o exemplo a história do bambu. Não sei se você conhece, quem mora na roça, quem já morou em sítio sabe. Quando você planta um bambu, ele cresce para baixo, ele não cresce para cima. Ele vai se aprofundando, ele vai se aprofundando. Ele leva mais ou menos uns 5 anos para ele brotar na terra, porque ele está criando raízes. E quando o Senhor nos chama para o corpo, Ele nos chama primeiro para criar raízes. Primeiro nós temos que criar as nossas raízes no corpo de Cristo. Vamos criando raízes, vamos nos aprofundando, vamos conhecendo a palavra, vamos mergulhando na palavra, vamos nos fortalecendo antes de crescer. Só que muitas vezes nós queremos pular etapas, e quando nós queremos pular etapas, é onde a gente se perde, é onde a gente se machuca, e é onde muitos desistem, porque não querem viver os processos. Deus, Ele coloca processos para nós passarmos, para que nós possamos ser usados, para que nós possamos ser os instrumentos das mãos do Senhor. Há processos, há etapas que nós temos que viver. Então, para isso, primeiro eu tenho que me aprofundar no conhecimento, na palavra, me alicerçar naquilo que o Senhor vai me levar para viver lá na frente, no propósito que Deus vai me levar para viver lá na frente. Eu preciso me aprofundar. Aí quando o bambu nasce, ele começa a brotar, começa a surgir. Alguém já viu um bambu sozinho? Eu nunca vi. Você fala o bambuzal, é aquele monte de bambu junto. O bambu ele não nasce sozinho, ele nasce um aglomerado de bambu, ele nasce todo junto. Ali pode vir uma tempestade, pode vir uma ventania, todas as árvores podem cair, mas você não vai dizer, o bambu caiu, o bambu quebrou no meio,
Porque o bambu ele vai suportar a tempestade, porque primeiro ele criou o alicerce. E o mesmo nível que ele cresce para baixo, depois ele vai crescer em altura. Primeiro ele cresceu, primeiro ele se aprofundou. Primeiro ele mergulhou lá no fundo, criou raízes lá profundas. Aí quando ele começa a crescer, ele já começa a crescer em unidade. Ele já não cresce mais sozinho. Ele já está num aglomerado. E ali, só se você for lá e arrancar ele. Porque senão ele não vai sair do lugar, ele vai ficar lá. Ele vai ficar firme e forte, né? E o bambu, ele é oco por dentro. Ele não tem nada dentro, né? Se você abre o bambu, ele é oco. E nós temos que estar assim, sempre assim. Por mais que nós estamos crescendo, nós estamos sempre aprendendo algo novo. Nós temos que estar sempre vazios de nós mesmos e sempre cheios do Senhor, para que nós possamos crescer em unidade, sempre tirando o nosso eu, o eu acho, o eu faço, o eu sei, deixando que o Senhor nos encha. Muitas vezes nós queremos colocar o eu, e às vezes queremos achar que no corpo nós somos melhores do que alguém. Nós fazemos, se fosse eu naquele lugar eu faria melhor. Se fosse eu fazia de outro jeito. Mas nós somos o corpo de Cristo, e todos nós temos um papel importante no reino de Deus. Você tem um papel importante no reino de Deus. O Senhor, Ele tem um chamado para você fazer parte desse corpo, para você estar alicerçado nesse corpo. O Senhor nos dá dons e talentos, e Ele nos capacita. A Bíblia fala que a uns Ele deu 1 talento, a outros Ele deu 3 talentos, a outros Ele deu 5 talentos. Só que muitas pessoas, como diz lá na parábola, ganham 1 talento, fala: eu vou guardar ele, não vou fazer nada com ele, porque vai que eu perca, né? Mas a Bíblia fala que quando o Senhor chegou, falou: o que você fez com o seu talento? Eu creio que um dia o Senhor vai perguntar para nós: o que você fez lá no corpo que eu te coloquei, com o talento que eu te coloquei? Você cumpriu o seu papel lá no corpo? O que você fez? Porque nós não vamos aqui, a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas há uma promessa na palavra, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós não podemos ficar paralisados, porque nós não sabemos. A Bíblia fala que Jesus, Ele vai vir como um ladrão. Ele pode vir de manhã, Ele pode vir de dia, Ele pode vir de madrugada, e pode nos pegar desapercebidos. E a Bíblia fala que Ele nos deu talento. Ele deu 1 talento, falou: por que você fez com o seu talento? Eu fiquei com medo, eu guardei, eu enterrei o meu talento. Então vai ser tirado de você e vai dar para o outro que não teve medo, o outro que se aprofundou, talvez errou, levantou, acertou, mas estava lá, né? Então não importa, muitas vezes a gente vai fazer, vai errar, vai levantar, vai machucar, mas vamos prosseguir, porque o que tinha 5 talentos, ele granjeou mais 5, ele ficou com 10, e ainda ganhou do outro que não fez nada. Não importa se você tem 5, mas não fique paralisado. Faça parte desse corpo. Faça parte, fala: eu quero fazer parte, eu quero fazer a minha parte. Talvez a sua parte seja orar. Chegar na igreja, eu vou orar pelo culto, eu vou orar pela igreja. Talvez o Senhor te chamou para ser um intercessor. Nem sempre você vai ser um pregador, mas muitas vezes a gente acha que o papel mais importante é de quem está aqui em cima pregando a palavra. Para Deus não existe. Como eu disse, o nosso corpo, todos têm um papel importante. Não importa quem está aqui pregando, não importa quem está lá fora olhando o carro, não importa quem está lá no fundo cuidando das crianças, ministrando a vida das crianças. Todos nós temos um papel importante para o reino de Deus. Mas não vou fazer não, eu não sou ungida, eu não sou diácono, eu não vou arrumar as cadeiras não, porque eu não sou diácono. Isso aí é papel do diácono. Eu não vou fazer, não vou recolher as garrafinhas do chão não, porque isso aí é papel dos obreiros, não é meu papel. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, logo quando eu vim não para essa igreja, né, para o outro ministério, eu tinha 6 meses de igreja, eu já tinha a chave da igreja, eu abri a igreja, eu chegava lá, já não era casado ainda, abri a igreja,
que eu morava perto e eu ficava com a chave. Eu já chegava, já abria, já ia limpando a igreja. Eu não era nada, não era obreira, não era nada. Mas como eu estava lá do lado, eu já chegava, já... Aí sabe o que eu fazia? Eu orava de banco em banco. Eu ia lá, Senhor, fulano senta aqui, que ele venha receber a palavra. Fulano senta aqui. Lá na outra igreja tinha os pastores, sentavam no altar. Eu ia lá no altar, orava banco por banco. Depois veio meu esposo, a gente não namorava ainda, mas ele veio para a igreja. Aí era eu e ele, ungindo e orando. Aí depois veio uma senhorinha que hoje ela está com uns 80 anos, era nós três. Chegava os três lá cedo, limpava a igreja e começava a orar banco por banco. Sabe, fomos orando, orando. Não era nada, não estava preocupada se eu tinha um título, se eu era alguma coisa. Mas eu queria ver o mover de Deus naquele lugar. Eu queria ver as pessoas recebendo a palavra. Eu queria ver pessoas sendo... Eu tinha sido resgatado. Eu sabia de onde o Senhor me tirou. Eu falei, eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei que vai chegar pessoas, talvez em situações piores do que a minha, mas eu quero ver essas pessoas com a vida transformada. Eu não sei quem vai sentar nessa cadeira, Senhor, mas quem senta aqui, que receba a palavra. E nós fazíamos isso em todos os cultos. Todos os cultos nós fazíamos isso. E foi algo poderoso, porque quanto mais eu fazia, mais o Senhor me fortalecia espiritualmente. Quanto mais eu fazia, mais o Senhor me dava direção, mais o Senhor me dava estratégia. Quando eu estava com 6 meses, o pastor me chamou e falou, eu vou te consagrar diaconisa. E aí eu fui chamada para fazer parte do corpo, como diaconisa, né? Mas eu já fazia o papel mesmo sem ser ungida, porque eu não estava preocupada se eu tinha um título de ser alguma coisa. E nós não temos que estar preocupados de ser, sabe, eu não vou convidar ninguém porque eu não sou líder de célula mesmo, eu não vou ficar convidando pessoas para minha célula. Não, o Senhor te chamou, talvez você é o evangelista lá da sua célula. Talvez não é o seu líder que é o evangelista, é você. O Senhor levou para aquela célula para ser o evangelista da célula, para trazer pessoas, porque nem todo líder de célula tem um chamado evangelístico. Ele tem um chamado de estar lá liderando, discipulando, mas muitas vezes ele não vai ser o evangelista da célula. Talvez é você que o Senhor colocou lá na célula para ganhar vidas e levar para a célula. Talvez o Senhor te chamou para ser um intercessor das pessoas que estão chegando lá na célula, pessoas machucadas, pessoas feridas. Você vai orar por aquelas pessoas, para que elas realmente tenham uma vida transformada. Aí nós temos que entender como que eu posso fazer parte do corpo. Se todos têm uma função importante, você tem uma função importante. O propósito que Deus tem com você, é importante. O Senhor te chamou para viver algo poderoso. O Senhor te chamou para viver coisas grandiosas na presença dEle. Mas nós não podemos ficar olhando para as pessoas, porque enquanto eu estiver olhando para as pessoas, me comparando ou achando que fulano fez, fulano é, eu não vou viver nada. Porque enquanto eu chegar na igreja, eu digo que a igreja são pessoas que estão sendo tratadas, pessoas que chegam, uns já estão em níveis mais altos, outros estão chegando agora, e aqueles que se acham mais fortes, tem que ter paciência com aqueles que estão chegando, tem que ter amor, paciência. Muitos vão cair, muitos vão se levantar, e nós temos que ser aquela pessoa que vai estar sempre estendendo a mão. Caiu hoje, estende a mão. Caiu amanhã, vai lá, estende a mão. Até que um dia aquela pessoa vai criar a firmeza, vai criar o alicerce, e vai entender o propósito dela. Mas muitas vezes nós somos a pessoa que tiramos as pessoas da igreja, né? Quantas vezes falamos, criticamos, julgamos, somos a pessoa que, em vez de acolher, tiramos. A gente fala assim, você vai falar para uma pessoa de Jesus, muitas pessoas falam, eu não preciso de Jesus, eu nunca matei, nunca roubei, estou perfeita, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não preciso de mais nada. Só que muitas vezes nós matamos com palavras, não matamos fisicamente, mas quantas vezes nós podemos matar uma pessoa com uma atitude, com uma palavra? E o corpo, ele tem que estar ajustado, o corpo tem que estar em perfeito funcionamento. Como eu disse, o nosso cérebro, ele funciona, e ele se conecta com toda... O nosso cérebro, ele manda comando para o nosso pé, ele manda comando para a nossa fala, para o nosso ouvido. Ele manda, é como se fosse uma caixinha aqui. Então, como eu disse no começo, se a pessoa tiver um problema aqui, alguma coisa não vai funcionar, ou é a coordenação motora, alguma coisa vai atingir. Por quê?
Porque o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. E quem comanda o corpo da igreja é Cristo. Ele comanda, e o nosso corpo tem que estar ajustado. E nós, para estar ajustados, para a gente crescer em unidade, nós temos que estar ajustados, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, respeitando a diferença, respeitando a cada um, porque nós viemos de culturas diferentes, nós viemos de lugares diferentes, um pensa do jeito, outro pensa de outro, mas a palavra do Senhor diz que Deus chamou uns para profeta, outros para pastores, outros para ensino, Deus chamou cada um para uma coisa, mas nós somos diferentes, nascemos em famílias diferentes, em lares diferentes, é como num casamento. Quando você casa, leva alguns meses para você se adaptar, o marido e a mulher, porque cada um nasceu numa casa, um faz de um jeito, o outro faz do outro, na sua casa. Aí quando casa, muitas vezes vem os conflitos, porque estão aprendendo a conviver junto, né? Aí vem os conflitos, mas na minha casa minha mãe fazia desse jeito, às vezes a mãe procedia de um jeito com o filho, a esposa procede do outro, aí vem os ajustes, que às vezes leva 5, 6 anos, eu digo que até os primeiros 7 anos, os 7 anos do ajuste no casamento, de você entender cada um, e a igreja é assim, vai chegar pessoas aqui, que vão se ajustar ao corpo, e quem vai ajudar essa pessoa a se ajustar? Nós que estamos mais maduros, nós que estamos mais a tempos na casa do Senhor. Então o Senhor, Ele precisa de mim, e Ele precisa de você. Você pode estar chegando hoje, você pode estar aqui pela primeira vez, mas o seu papel no reino de Deus tem uma grande importância. Não pense que você não tem valor para nada. O Senhor, Ele te chamou para viver. O Senhor te chamou para uma grande obra. E nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos parar, nós não podemos recuar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desistir, não é tempo, é tempo de nos entregarmos. Nós estamos prestes a mudar daqui para um outro lugar bem maior. Eu creio que em breve nós vamos estar em outro salão bem maior. E nós temos que estar ajustados, porque quando nós estamos ajustados, o corpo cresce. Quando há um ajuste, o corpo cresce. E nós precisamos estar nos ajustando a cada dia no corpo de Cristo. Nós temos que estar conectados com o cabeça que é Cristo, fazendo parte desse corpo, entendendo para que Ele nos chamou. Qual vai ser o meu papel, Senhor, no reino? Deus, Ele chamou cada um de nós para governar algo, para assumir um propósito. Tenha sempre isso na sua mente. Qual o propósito que o Senhor te chamou? Para que Ele te chamou? O que Ele te chamou para fazer? O que Ele te chamou para viver? Que nós viemos refletir sobre isso nessa manhã. Qual o seu papel no corpo? Talvez você seja a mão, talvez você seja o ouvido, talvez você seja o olho da igreja, talvez você seja a mão que vai fazer algo, talvez você seja o pé que vai conduzir pessoas, buscar pessoas para a obra de Deus. Talvez você vai ser ouvido, ouvir pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que precisam de... Talvez você vai ser o abraço de algumas pessoas que precisam ser abraçadas. Não sei, você faz parte do corpo, mas não deixe de fazer o seu papel, para que naquele dia o Senhor não chegue: o que você fez com o seu talento? O que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que você fez? Quando nós entendemos o nosso propósito, irmãos, é maravilhoso. Quando você começa a entender, eu sei que foi... Você não vai se importar com o ministério de ninguém, porque você sabe, eu fui chamada para isso. É isso que o Senhor me chamou para viver. Eu sei que eu sou chamada. Eu desde há muito tempo eu descobri o meu propósito, que era com crianças. Há muito tempo. Eu posso subir aqui e pregar, eu posso ir lá evangelizar, eu posso ter a minha célula, mas o meu propósito é com as crianças. Esse é o propósito que o Senhor me chamou. E é o que eu amo fazer. É o que eu gosto de fazer.
Quando eu cheguei aqui na IAP, o pastor falou assim: o que você faz? O que você fazia lá? Falou: pastor, se precisar visitar eu vou, se precisar ir lá orar eu vou, se precisar, o que o senhor precisar que eu faça, eu faço. Mas o meu chamado é com o ministério infantil, porque eu amo estar com as crianças, eu amo ministrar na vida das crianças, porque as crianças têm um coração aberto, as crianças elas falam, elas, sabe, você plantar uma semente num coração puro, como eu disse, num bambu oco, que está pronto para abrir, pronto para receber, pronto para ouvir o que você tem para falar, é maravilhoso. Eles não vêm com achismo, com opiniões, eles vêm abertos para entender o que Deus tem. Por isso que eu creio nessa geração que está sendo formada. Eu falo que ali dentro, no dia da ceia, tinha umas 100 crianças. Umas 100 crianças tinha aqui no culto de ceia. Estava abarrotado de crianças. Eu falei assim: aqui estão os pastores, aqui já está a igreja. Daqui uns 10 anos a igreja já está aqui no fundo. Aqui já estão os pastores, já estão os levitas, já estão aqueles que vão ganhar vidas, está tudo lá. E a gente está cuidando, nós temos que cuidar, nós como corpo temos que cuidar, não eu só, mas todos nós, ter amor, paciência com as crianças. A gente vê as crianças correndo para lá, para cá, muitas pessoas ficam impacientes, mas é a criança, o papel da criança é esse mesmo. A criança não vai conseguir ficar sentada no banco assistindo um culto. Lá dentro elas vão entender, porque a gente fala na linguagem delas, mas elas não vão entender. E nós temos que amar as crianças, porque são os futuros pastores, os futuros obreiros, os futuros líderes. Eu já olho para eles e falo: isso aqui vai ser pastor. Eu já sei cada um mais ou menos o que vai ser ali, porque você já vai descobrindo os talentos de cada um, porque você vê a entrega de cada um. Eles já são parte do corpo, eles já fazem parte do corpo de Cristo. E nós vamos crescer em unidade, nós vamos crescer em graça, em conhecimento, a cada dia nos aprofundando. Eu não posso dizer porque eu estou 30 anos já faz 30 anos que eu me batizei, que eu sei tudo. Não, eu estou como bambu oca, aprendendo todos os dias. Eu aprendo com as crianças, eu aprendo com quem chega agora, eu aprendo todos os dias. Todos os dias nós temos que estar oco. Eu entrar no culto e falar: Senhor, eu me esvazio de mim mesma para aprender o que o Senhor vai trazer do seu altar. Eu tiro o meu eu tiro os meus achismos, eu tiro os meus pensamentos, que a gente muitas vezes já chega com os nossos pensamentos formados. Senhor, eu me esvazio de mim para ouvir o que o Senhor tem para mim nessa manhã, para ouvir o que o Senhor tem para mim nessa noite. Cada culto nós temos que nos basear para chegar e fazer parte desse corpo de uma forma perfeita, de uma forma que nós vamos crescer em graça, em conhecimento, em unidade, em amor, respeitando o nosso irmão, respeitando os mais fracos, os mais novos que chegam na fé. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé. Você que veio nessa manhã, começa a refletir: Senhor, qual o propósito? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou fazendo parte desse corpo? Será que eu estou integrada, Senhor? O que me falta? O que eu preciso? Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Se esvazie de você mesmo. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu me esvazio dos meus achismos para ouvir a sua voz, Senhor. Para entender, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para fazer parte desse corpo. Nós sabemos que Cristo é o cabeça e Ele chamou a cada um de nós. Comece a falar com o Senhor: Senhor, será que eu estou fazendo o meu papel? Será que eu estou cumprindo o meu papel como igreja?